pessoal do canal Culturas Darkenings, Wesley aqui. E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai falar, de uma maneira bem geral sobre ficção gótica para iniciantes, beleza? Porque eu tenho conversado, tenho mandado os meus vídeos divulgados para algumas pessoas, principalmente para leitores, as páginas no Instagram que eu encontro, que eu sigo, páginas de escritores também, e páginas dedicadas à leitura, à literatura. E algumas pessoas perguntam, muitas vezes, vejam bem, quando eu falo de escritores e falo de páginas dedicadas à literatura e à leitura, não quer dizer que são pessoas dedicadas necessariamente à literatura gótica, à ficção gótica. Não são pessoas que têm o hábito também de ter aquele contato gostosinho com produções fílmicas mais góticas, que aí envolve o terror, o horror, o suspense. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu explico as diferenças e depois eu mostro que também tudo está muito ligado. Então, quem quiser ver, procura lá, certo? Diferença entre terror, horror e o gótico, vocês vão encontrar, tá bom? E tem muita gente que pergunta por onde começar, principalmente a ler, porque são páginas voltadas para a leitura, certo? Mas também o que realmente, e tem gente que diz, eu não gosto de gótico não, porque dá medo, porque tem muita coisa feia, muito sanguinário, muita violência, muita violência. Tem gente que realmente não se dá bem com conteúdos mais fortes, sensíveis, Mas o gótico não é só o horror, aquelas vísceras para fora e tudo mais. Isso aí apenas faz parte. O gótico às vezes se vale desses artifícios, dessas técnicas, dessas cenas mais fortes para provocar algum efeito, pretendido ali pela produção, certo? Mas não é só isso. E existem muitas obras góticas, sejam na literatura, sejam na ficção de uma maneira geral, no cinema, nas séries, em que não aparece muita violência, porque naquele momento a produção entendeu que a obra é gótica, cabe muita reflexão, muita filosofia gótica ali em cima, mas não é necessário haver o horror, essa parte mais visceral, certo? Então, as pessoas perguntam e vamos falar então sobre isso. Já tem outro vídeo aqui também no canal que é explicando o que é o gótico, de uma maneira geral, que aí eu vou falar em estilo, em estética, eu vou falar na subcultura gótica, eu entro também nesse assunto, certo? Porque há um burburinho, se forma uma discussão sobre isso, sobre o que é gótico, o que não é gótico, e aí as várias faces do gótico vão se apresentando, tem a arquitetura gótica, tem a literatura gótica, tem o cinema gótico, mas tem a subcultura gótica, e se isso é a mesma coisa, se não é, se as pessoas que são de uma coisa, que gostam de uma coisa, podem gostar da outra também. Então tem também essas dúvidas, mas essas dúvidas eu já respondo lá nesse outro vídeo, tá? Então dê uma olhada lá. O que é o gótico, Até o momento, nesse momento aqui que eu estou falando, eu não pensei ainda num título para esse vídeo aqui. Pode ser até o que é o gótico parte 2 ou introdução ao gótico, mas o fato é que o foco hoje é realmente começar a falar um pouco das origens, entre aspas, porque nada tem muito que uma origem, As origens se perdem no tempo, porque se a gente for dizer que a origem do gótico é a subcultura da década de 80, mas existem outras coisas que carregam esse nome, que vem muito antes, Se eu disser que o gótico nasceu no século XVIII, com a literatura gótica, que nasceu no século XVIII,
mas os escritores do século XVIII, da literatura gótica, e do século XIX, da era vitoriana, eles já se banharam em outras inspirações, né? Várias, certo? Várias. Desde do próprio cristianismo, né? Da Idade Média, até, né, religiões muito antigas. Os godos, né? Por isso que também o termo gótico vem das tribos godas, certo? E enfim, né? Mitologia grega, celta, egípcia. Então, não tem como saber muito bem essa história da origem, certo? Do termo. Quem estuda o gótico de uma maneira mais mística, ou mais filosofia mais espiritual, vai lá para Lilith, vai lá para várias mitologias, né? E vê isso como gótico, certo? Então, é realmente muito complicado estabelecer uma origem do gótico. Mas a gente pode sim falar em termos de história, né? Em termos, existiram várias épocas fundamentais, muito importantes para essa palavra gótico, né? Em termos de literatura, pessoal, é muito complicado, né, indicar as primeiras obras, porque tem várias primeiras obras assim, né, do século XVIII e XIX. Tem gente que gosta de alguns autores, tem gente que gosta de outros, né? Eu poderia muito bem aqui começar a falar, por exemplo, de Mary Shelley e falar de Bram Stoker. Quando a gente fala de Mary Shelley, Frankenstein, né, vem à cabeça. Quando a gente fala de Bram Stoker, Drácula vem à cabeça. Mas não tem só esses, são muitos, tá bom? E aí eu trouxe algumas obras em que aqui eu vou agora parar de ser, né, um pouco professor, pesquisador, e vou entrar mais na minha experiência pessoal, certo? Quando eu comecei, né, tem gente que pergunta como foi que você gostou, né? Então, claro, eu já tinha lido Drácula faz muito tempo, né, em PDF, quando eu estava no início no início da faculdade, estou entregando a idade, né, já faz tempo, né? Depois eu vim ter as obras físicas, certo? Mas falando um pouco mais para cá, né, mais contemporaneamente, que depois eu deixei um pouco de lado, né, a ficção gótica e fui para outras literaturas, para outras leituras teóricas, né? Depois eu voltei, certo? Então eu dei umas passeadas por várias literaturas, mas aqui realmente eu amo, aqui realmente eu me encontrei, é a literatura gótica e as literaturas que casam com o gótico, né? Que dialogam com o gótico, porque muita gente diz que hoje em dia não existe literatura gótica, existe, só que não pura no sentido de não igual ao começo, né, ao século XVIII, certo? Porque elas se misturam realmente, se hibridizam, né? Eu já falei também sobre isso, na verdade, em vários vídeos, tá? Vocês são convidados a ver os outros vídeos, mas enfim, quando a gente tem hoje em dia distopias, né, que está muito em voga hoje as distopias, muito presentes, na verdade desde o final do século XX, né, e antes, mas ganhou uma força muito grande no final do século XX para cá. As distopias, né, tem muitos elementos góticos nas distopias, certo? Tem muitas características góticas em muitas distopias. Não em todas, mas em muitas tem. Ficção científica também, né, tá muito, tem muitas obras sendo produzidas, né, e sendo best-sellers, inclusive. Tem muitas características góticas lá, certo? Então, eu amo essas literaturas que convergem com o gótico, tá? Que a gente vê a presença de um monstro, uma figura simbólica muito forte ali, o zumbi, ou o vampiro, né? Ou um alien, certo? Que seja muito, né, vamos dizer, que traga uma presença, né? Que seja muito forte, e seja muito polêmica, né? E que seja muito difícil, se for vilão, que seja muito difícil de preferência de derrubar, né? Que se for mocinho ou se for meio termo, né? Depois eu já falei também sobre, né, um pouco das características dos protagonistas, mas posso vir a falar novamente, certo? Mas enfim,
tem aquele personagem foda que ele nem é bonzinho, nem é vilão, né? Ele fica ali no meu termo, depende do que ele quer, né? As características dele e os objetivos dele, tá bom? Então, é isso que é importante. Mas, vamos lá, para as indicações que no meu caso, pessoalmente, individualmente, me chamaram muito a atenção e que, de uma maneira geral, chama a atenção da galera e que é mais fácil de começar por esse caminho, certo? Então, esse box aqui, pessoal, ele é muito importante, né? Porque reúne, né? Vem 3 livrozinhos, tá? Olha só. E reúne vários contos, os principais contos, tanto do Edgar Allan Poe, certo? Um grande escritor norte-americano, né? Aí do século XIX, tá bom? O Lovecraft já é um escritor do século XX, quando tudo estava muito em mudanças, né? A Segunda Guerra e tudo mais, tá bom? Então, Lovecraft vai falar sobre, inclusive, o medo do outro, né? Que dá margens para muita gente dizer que ele era racista, né? Preconceituoso, xenófobo, e sim, ele tem essas características, mas a gente também tem que ler a obra no seu conjunto, entendendo a época, o contexto, as mudanças, tá? E a gente sabe, não foram todos os escritores que tomaram essa posição mais radical Lovecraftiana, mas enfim, é um escritor também muito cético, né, que nos convida a refletir sobre o ceticismo da vida, inclusive o ceticismo sobre a ciência, que a ciência tem essa coisa de dizer, né, que sabe de tudo, ser muito racional, e ela é muito importante, porque ela nos afasta da ignorância, né, das tradições, da religião, mas a ciência realmente sabe tudo, consegue explicar tudo. Lovecraft tinha essa ideia de que não, né? E o gótico realmente vem mostrar que isso não existe. A razão e os métodos científicos, eles não conseguem dar conta de explicar a complexidade da vida, né, do ser humano e do universo. E era isso que Lovecraft falava, tá? E reúne também contos do Arthur Conan Doyle, que alguém vai dizer, pô, eu conheço Sherlock Holmes. Claro, é o personagem mais famoso do Arthur Conan Doyle. Acontece que o Sherlock Holmes, ele tem muito essa pegada científica, né, e racional. Ele descobre tudo e no final ele mostra que não existe nada de sobrenatural, né? E aí alguém pode perguntar, pô, mas o que tem de gótico, Arthur Conan Doyle? É que, na verdade, o Doyle, ele escreveu vários contos também góticos sobrenaturais. Tá? Apesar do queridinho dele ser o Sherlock Holmes, e nas obras do Sherlock Holmes não existia essa coisa do sobrenatural, mas ele também escreveu contos sobrenaturais. Pouca gente sabe disso, inclusive. Então, para começar a explorar bons escritores góticos, eu indico essa obra, certo? Só dar uma pesquisadazinha. Poe, Lovecraft e Doyle, tá, pessoal? Para quem quer se debruçar mais ainda, né, na literatura gótica mais clássica, tem essa aqui, tá? Já vi no perfil, inclusive, de muita gente, mas para quem está começando, né, a ler literatura gótica, aqui, ó, bom, obras de Edgar Allan Poe. Tem aqui quase todos os contos de Edgar Allan Poe em 3 ótimos livros, tá? Um box muito bom. E aí a gente vai ter aqui também poemas, né? A gente vai ter o Corvo, o Gato Preto, tá? E o Escaravelho de Ouro e vários contos do Poe. Então é muito, muito, muito importante. Temos também aqui H.P. Lovecraft novamente, o Panteão dos Mitos. É muito bom para começar a entender os mitos que o próprio Lovecraft criou. Claro que já baseado em outras mitologias, né? Mas ele criou um universo só dele, né? O universo Lovecraftiano, ele foi bem original nisso.
E é claro que esses contos, eles têm a alcunha, como eu falei, de fazer várias reflexões, né? O eu e o outro, o medo do estrangeiro, né? O medo dos diferentes, né? Dos dissidentes, como nós chamamos hoje, certo? O medo daquilo que é fora das normas, né? Então ele mostrou que tinha medo disso. Nós não precisamos ter, mas é muito importante a gente ver que o autor, né, ele tinha medo do desconhecido, do novo, né, e do desconhecido. Mas ele vai falar sobre outras coisas, não só do outro monstruoso, né, o outro que se parece um monstro, que é um monstro nas obras dele. Mas ele vai falar também de coisas como o conto A Cor que Caiu do Céu. É uma coisa que vem lá do espaço, lá do universo, ninguém sabe de onde veio, né? E a gente sabe que o nosso universo é amplo. O que a gente sabe e conhece do universo até hoje? Nada, né? A gente sabe que existiram coisas que vieram, né, do universo e que hoje a gente já sabe explicar, a ciência já sabe explicar, mas a gente sabe também que aconteceram coisas que simplesmente foram abafadas, né? Só pesquisar. Tem muitos youtubers que se dedicam só a mostrar isso. Claro que vocês vão ver muita coisa fake, né? Muita coisa que é produzida. Mas existem coisas que realmente até hoje não se conseguiu muito bem explicar, certo? Que aconteceram aí. E eu peço desculpa porque eu não pesquisei nada e não me lembro de nada agora, né, com o nome. Inclusive quem quiser contribuir aí nos comentários, mas existem ótimos youtubers, né, que pesquisam e que mostram isso, tá? Então é importante, né, a gente saber disso, né? Então o Lovecraft relaciona essa questão da cosmologia, né, do universo, do cosmos, né? O que tem lá? Tem ET, tem extraterrestres, se tem, como é que eles são? Então o Lovecraft criou um panteão inteiro, né, uma mitologia inteira baseada no universo. Isso é interessante, certo? Então, para quem está começando, é bom, tá, pessoal? Outra obra que eu vou indicar é essa daqui, ó. Ghost Stories. São só histórias, contos de fantasma, certo? Histórias de fantasmas, da editora Pandora, tá certo? Muito bom. Então, quem gosta aí de uma assombração, de um fantasma, é bom ler, né? São 3 livros também. E é interessante notar, né, que cada livro, cada conto traz o fantasma de um jeito diferente. É um personagem, inclusive, que já falei do vampiro parte 1, parte 2, posso estar trazendo aí também características importantes do fantasma e o que os fantasmas representam, né? Mas enfim, para conhecer melhor histórias de fantasma, esse livro é um livro muito bom, certo? E para a gente concluir, tem esse livro aqui, pessoal, muito bom, da Companhia das Letras, tá até emplastificadinho aqui, eu costumo reemplastificar depois, Contos Clássicos de Terror, tá, pessoal? E aí vocês veem aqui atrás, não sei se dá para vocês verem o nome, né, de vários contistas que tem aqui, e tem tantos escritores estrangeiros como brasileiros, certo? Temos Edgar Allan Poe novamente, temos Bram Stoker. Bram Stoker não escreveu só Drácula, tá? Tem contos do Bram Stoker. Temos João do Rio, brasileiro. Temos Lígia Fagundes Telles, considerada uma das maiores escritoras góticas para alguns, ou insólitas, né? Do insólito ficcional, do terror, vamos chamar de terror, tá? Para não ficar aparecendo palavras novas, né? Então, Lígia Fagundes Telles, grande escritora brasileira, a galera gosta de classificar, né? Terceira fase do modernismo, blá blá blá. Enfim, escritora do século XX, que escreveu muito terror, tá bom, para vocês. Temos o Machado de Assis, escritor do século XIX, tá? Brasileiro, um dos maiores escritores de língua portuguesa. Não só do Brasil, tá? De língua portuguesa mesmo. De todos os países que usam a língua portuguesa. A gente tem também, eu não trouxe aqui, porque depois é que eu vou me lembrando o nome das obras, eu inclusive terminei de ler, acho que há uns 2 dias atrás, Gótico Americano, tá? Não estou aqui com a obra nas mãos, mas vocês podem pesquisar.
Tá? Gótico americano vai reunir vários escritores americanos. Quando a gente fala em americanos, não estamos falando de Estados Unidos apenas, certo? Tem também escritores dos Estados Unidos lá, como Edgar Allan Poe novamente vai estar lá, mas tem escritores, tá, de todas as Américas, tá? Tem representantes aí das Américas. Então tem escritor do Canadá, tem escritor de Honduras, tem escritor chileno, tem escritor da Argentina e tem também escritor brasileiro, tá? Machado de Assis, Augusto dos Anjos, certo? Então eles estão presentes nessa obra, que eu não sei, né, em que prateleira está, mas procurem gótico americano, que vocês vão também ter uma noção da literatura gótica e de como ela foi se modificando ao longo do tempo. Você pega uma literatura gótica do século XVIII, pega uma do século XIX, pega três contos, pega um conto do século XVIII, um do XIX e um do XX. Você vai ver que já vai mudando completamente. Então, por que no século XXI não haveria de existir literatura gótica? Tem, só que mudou de novo, né? Existem várias outras características que não tinha e também perdeu algumas características que tinha. Normal, de qualquer estilo literário, tá certo? E, pessoal, é isso, tá bom? O vídeo já está ficando longo, mas esses são os apontamentos para quem quer, né, uma boa literatura gótica. E aí, pessoal, filmes tem aos montes, inclusive filmes baseados nessas obras, é só pesquisar. Pesquisem filmes, né, baseados em obras de Edgar Allan Poe, vão achar mais de um, garanto. Tá? Tem o Corvo, não estou falando do Corvo dos quadrinhos, do Obar, tá? É outro, mas tem o Corvo, tá? Também baseado nas obras de Edgar Allan Poe. Né? Tem A Queda da Casa de Usher, que é uma série da Netflix, que é baseado, né, não só nesse conto, que tem esse nome, A Queda da Casa de Usher, mas baseado em vários contos e poemas do Poe. Tem uma galera que gostou, outra galera que não gostou, porque mistura muito tecnologia, né, e mistura muito temas da atualidade que não estão presentes nas obras. Mas é adaptação, tá, pessoal? Já está falando, não é adaptação. Não é para seguir tudo do original, tá? E várias outras obras, tá? É só pesquisar, né? Filmes nacionais temos também, tá? Inclusive de terror, de horror, que tem alguns elementos góticos, tá bom? É só dar uma pesquisada. É claro que as adaptações do Machado de Assis foram adaptações mais que a gente chama de realismo, né? Mas o Machado de Assis tem muitas obras que tem muitos aspectos góticos também, tá? E é isso, vários filmes, né? Filmes baseados em obra de H.P. Lovecraft. Vocês vão achar vários, tem vários, tá, pessoal? Chamado de Cthulhu ou de Cthulhu, como vocês preferirem, porque ninguém sabe até hoje, nenhum pesquisador entrou em consenso em como se pronuncia essa palavra. E que bicho é esse? Só para contextualizar rapidamente, é o principal monstro das obras de Lovecraft. Claro que tem outros muito interessantes também, mas o Cthulhu, o chamado Cthulhu, que é o que a maioria chama, né, é o principal monstro, tá? E vai ter várias adaptações fílmicas, aí, inclusive uma de 2001, eu acho que é muito boa, certo? Trazendo aspectos da obra do Lovecraft adaptadas aí para os filmes, para os cinemas, tá bom? Gente, assim, para quem é mais acadêmico, né, também tem um pessoal que só ama livros, mas quando a gente vê atuam em outras áreas, né, da vida, como, né, medicina, direito, são personagens trainers, né, não são ligados às letras e à educação, e isso não é nenhuma crítica, tá? Ótimo que você tenha o seu trabalho, que você tenha a sua área de atuação e que você ame ler, né, literatura. Maravilhoso. Mas para quem é, né, mais das áreas das letras e das humanas e quer entender, né, uma perspectiva mais teórica, mais explicativa, mais analítica, a questão do gótico, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, tá?
Poéticas do Mal, que vocês podem encontrar no site do Acaso Cultural, né, editora, né, tá? No site da editora, né, Poéticas do Mal, do professor Dr. Júlio França, ele que é, né, um dos maiores pesquisadores do gótico da atualidade, né, e hoje ele prefere chamar de literatura do mal, ou de literatura do medo, porque ele trocou, né, existe muita, né, uma explicação bem detalhada sobre isso, mas porque ele entende que o gótico ele tem várias expressões e essas expressões são variadas em cada região. Então ele preferiu chamar de literatura de medo porque, segundo ele, é mais abrangente do que a palavra gótico, que dá uma ideia meio europeia, né, das coisas. Tá? Mas, enfim, ele vai falar aqui sobre o que é gótico, por mais que o nome seja Poéticas do Mal, mas ele vai falar aqui o conceito de gótico, ele vai falar no conceito de monstro, qual é a importância do monstro, tá? Então leiam. E também indico esse livro aqui, tá? Para quem gosta mais de uma pegada psicanalítica, psicológica, né? Da psicologia, A Angústia e o Estranho, um estudo psicanalítico em diálogo com a ficção de horror. E o escritor vai falar justamente, né, da ficção gótica, ficção de horror, alinhados aí às teorias do Freud, do Lacan. Então é muito interessante para quem quer estudar. Tem também esse outro livro aqui, O Gótico e Seus Monstros, a literatura e o cinema de horror. Aí quem quiser entender realmente um pouquinho da história da literatura gótica, desde o século XVIII até o início do século XXI, né, até quando foi publicado o livro, que foi em 2021, e também entender a história do cinema desde o início do século XX até o início aqui do século XXI, esse livro é muito bom, certo, pessoal? É o livro do professor Emílio Soares Ribeiro, professor Dr. Emílio Soares Ribeiro, ele vai trazer todo um apanhado panorâmico sobre a literatura e o cinema, tá, góticos, e depois ele ainda vai refletir sobre o que é gótico e sobre a importância da representação do gótico, dos monstros, dos personagens dentro da literatura e do cinema, certo? Então é muito bom. E essa perspectiva é mais cultural, é uma perspectiva mais sobre cultura, tá? Quem quiser entender então aí o gótico, o monstro, as luzes de uma perspectiva da cultura e também da questão da identidade, né? Minha identidade. Eu não estou só falando de identidade de gênero, tá? Nem de sexualidade. Identidade mesmo, né? A minha identidade, o que eu gosto, como eu sou, tá? Então esse livro é muito bom para tudo isso, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as indicações literárias e as indicações também mais teóricas que eu trago para vocês hoje nesse vídeo. Muito obrigado aí pela atenção. Dá o like, faz o comentário e divulga aí o vídeo para que outras pessoas possam estar acompanhando aqui o canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.